Oi, galera! Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre obesidade e diabetes mellitus do tipo 2. E eu vou tentar fazer uma relação para vocês lá no finalzinho da aula, né, em cima do que esse artigo discute, que é os efeitos da atividade física sobre isso. Quer dizer, o que o exercício gera de benefícios para o paciente com diabetes tipo 2, ok? Bem, para isso a gente precisa definir a obesidade como excesso de tecido adiposo. Esse tecido adiposo é conhecidamente um tecido endócrino, ou seja, ele tem a produção de várias substâncias com potencial hormonais, né? Essas substâncias coletivamente são chamadas de adipocinas e elas se dividem basicamente em dois braços, né? Aquelas que jogam a favor da insulina e, portanto, estimulam o processo de lipogênese, e aquelas que jogam contra a insulina e, como tal, estimulam o processo de lipólise no tecido adiposo. Então, como eu falei para vocês, essas substâncias se dividem em substâncias lipolíticas ou lipogênicas, sempre com potencial pró-inflamatório, caso elas tenham esse estímulo de ser líticas, ou anti-inflamatório, caso elas tenham o perfil de serem lipogênicas. A partir desse momento, a gente precisa entender, então, que toda vez que a gente pensar em processo inflamatório, a gente tem que lembrar que as citocinas pró-inflamatórias, elas têm potencial de estimular a lipólise, ou seja, elas têm o potencial de estimular a quebra de reserva energética para geração de energia, dentre outras coisas. Então, a partir desse momento, a gente vai fazer uma grande diferenciação entre o tecido adiposo visceral e o subcutâneo, porque existem diferenças entre esses dois tecidos no que diz respeito à produção dessas substâncias e à sensibilidade dele ou resistência, né, em relação a essas substâncias. A gente tem dois tipos de tecido adiposo no organismo, né, o branco ou amarelo e o marrom. O tecido marrom é um tecido que tem várias organelas para acúmulo de gordura dentro do citoplasma e tem uma quantidade enorme de mitocôndrias. Então, a finalidade desse tecido adiposo marrom é a produção de calor, diferente do tecido adiposo branco ou amarelo, que é um tecido adiposo com a finalidade de proteção, isolante térmico e reserva energética. Então, quem tem tecido adiposo marrom em maior quantidade? O bebê, né? Nós até temos, mas em regiões específicas, bem limitado. O tecido branco ou amarelo é o que se diferencia entre visceral e subcutâneo. O tecido adiposo subcutâneo, a proteção básica dele é isolante térmico e proteção mecânica. Já o visceral também tem essas finalidades, mas uma das mais importantes dele é ser reserva energética. Como tal, ele é muito mais sensível a um processo de lipólise do que o tecido branco subcutâneo. Isso é importante por quê? Porque quando a gente pensa em processo de emagrecimento, a gente sabe que, por exemplo, a barriga diminui rapidamente, mas a celulite demora a assumir. A celulite é o tecido subcutâneo. Ele é muito menos sensível às substâncias lipolíticas do que o tecido visceral, que tem como função master, né, ser reserva energética. Como tal, ele tem que trabalhar fazendo lipogênese, lipólise em alta velocidade, que é para poder ter a mobilização de energia para a gente quando isso for necessário. Diferente do subcutâneo. Então, no processo de emagrecimento, a gente perde primeiro o visceral e mais intensamente o visceral, que responde mais às substâncias líticas. Já o subcutâneo demora bastante a sofrer esse processo de redução. Então, pensando nessa coisa de reserva energética, né, que é uma das funções master, vamos botar assim, do tecido adiposo, a gente precisa pensar um pouquinho em cima da insulina, né? Então, a pergunta que vem é por que nós secretamos insulina? Qual é a função, para que ela serve e como é que funciona a insulina no nosso corpo? Então, primeiro a gente precisa entender que a insulina ela é importante classicamente para a utilização de glicose. Só que assim, já vou destacar para vocês que a insulina não serve apenas para isso, já que ela é definida como nosso hormônio anabólico master, né? Mas no primeiro momento a gente pensa na insulina quando a gente pensa na utilização de glicose. A insulina é um hormônio proteico, tá? Então, como tal, ela tem um receptor que é membranar. Então, quando a gente pensa na utilização de glicose, a gente precisa fazer uma associação em relação aos glúteos, né, que são os transportadores de glicose. Então, nós temos basicamente 4 glúteos, sendo os 3 primeiros, glúteo 1, 2 e 3, definidos como glúteos independentes de insulina, e o glúteo 4, que é dependente de insulina. Qual é a definição disso? O glúteo 1, 2 e 3 está expresso na membrana celular o tempo inteiro, de maneira constitutiva.
e eles vão abrir ou não para a glicose entrar de acordo com a sua afinidade. Já o GLUT4, que é o único GLUT dependente da insulina para poder abrir, ele é um GLUT que não está expresso na membrana constitutivamente. É um GLUT que só vai ser colocado na membrana a partir do momento que a insulina puder agir e tiver o seu efeito celular. Olhando por esse lugar, então, a gente precisa definir esses GLUTs em duas porções: os independentes da insulina para utilização de glicose e os que são dependentes de insulina, que só está nessa categoria GLUT4. Então, o GLUT4 ele é um GLUT de afinidade intermediária, ele está presente apenas, exclusivamente, vamos botar assim, em tecido adiposo e músculo esquelético, tá? Principalmente nesses dois, que são definidos como células dependentes de insulina. Já os GLUTs 1, 2 e 3 têm uma afinidade que é variável. Então, o GLUT1 é um GLUT que tem alta afinidade e está bastante disseminado nas células do nosso organismo. O GLUT2 é um GLUT de baixa afinidade e ele está principalmente presente em fígado e pâncreas. Claro que não é só nesses grupos celulares, tá? E o GLUT3 ele tem altíssima afinidade pela glicose. O que significa dizer em relação a isso? Então, se o GLUT3 ele tem altíssima afinidade pela glicose, significa dizer que qualquer pequena quantidade de glicose é ele que abre, é esse portão que abre. Então, é óbvio que quem tem esse GLUT3 são células neurais, ou seja, qualquer pequena quantidade de glicose circulante, a prioridade é dos neurônios para a utilização dessa glicose. Já o GLUT2, ele tem baixa afinidade pela glicose, significa dizer que esse portão só abre quando você tiver altíssimas concentrações de glicose. Então, lá no pâncreas, por exemplo, é importante ter GLUT2, por quê? Porque a gente vai entender que a partir do momento que essa glicemia sobe muito, eu vou, então, estimular a liberação da insulina pelas células beta-pancreáticas, porque elas possuem GLUT2, ou seja, um portão que só abre quando eu tenho altíssima concentração plasmática. Já no fígado, isso tem a intenção de fazer o quê? Uma vez que você tem uma altíssima concentração de glicose, o GLUT2 do fígado vai estimular o processo de glicogênese, ou seja, a construção de reserva energética. E por aí vai, ok? Então, lembra sempre dessa coisa da afinidade em relação aos glúteos, tá? Com altíssima afinidade, precisa de pouquinha quantidade de glicose. Baixíssima afinidade, precisa de altíssima quantidade de glicose. É sempre inversamente proporcional. Então, como é que a gente faz a liberação de insulina? Você ingere o alimento e aí você tem aumento da glicemia. A partir desse momento, como ela tem GLUT2, eu abro esse portão de GLUT2 e boto a glicose para dentro. Qualquer célula, assim que botar a glicose se tornar intracelular, vai fazer a produção de ATP. Ao aumentar a quantidade de ATP intracelular, você vai mexer com os canais de cálcio da célula. E aí você aumenta a entrada de cálcio nas células beta-pancreáticas, que vão fazer com que a organela que tem a insulina já pronta, praticamente, dentro, né, do grânulo, lá dessa vesícula, faça o processo de exocitose. Então, nesse momento, o único trabalho que eu tenho é jogar a insulina para fora. Mas lembra que eu só joguei a insulina para fora porque eu tinha alta concentração de glicose no sangue, que fez com que o GLUT2, que tem baixa afinidade pela glicose, abrisse. E com isso, essa célula beta-pancreática gerasse ATP, e a partir dessa geração de ATP, eu faço, então, a liberação da insulina. E aí, uma coisa que é importante lembrar é quais são as funções da insulina. Quer dizer, se eu te pergunto isso no primeiro momento, a primeira coisa que você vai falar é a utilização de glicose. Então, lembra que a grande maioria das células não precisa da insulina para usar a glicose, porque elas possuem GLUT independente de insulina, que são os GLUTs 1, 2 e 3. Então, só o grupo de células que possui GLUT4 é que depende da insulina para usar a glicose. E aí vem a pergunta, então, para que eu tenho insulina? Quer dizer, só para isso? Não. Todas as células possuem receptor para insulina, sendo que essa insulina vai ter funções diferentes nas células. De uma maneira geral, com potencial anabólico, ou seja, na construção de estruturas celulares. Então, como eu falei mais atrás, né, a gente tem ingesta alimentar, digestão e absorção. Então, a gente vai pensar principalmente no carboidrato, ok? A partir do momento que essas células recebem carboidrato, a primeira coisa que elas vão fazer é aumentar a taxa metabólica. Lembra que metabolismo é igual a anabolismo mais catabolismo. Então, se quem está no sistema é glicose, eu vou estar gerando ATP, é hora de eu ativar processo principalmente anabólico, ok? Então, a insulina, ela vai vir com potencial anabólico em todas as células do nosso organismo.
Então, assim que a insulina aparece, né, no organismo, assim que a gente libera, além da intenção de utilização da glicose pelas células que são dependentes, ou seja, que tem GLUT4, todas as outras células vão usar a insulina para fazer o quê? Síntese de proteína, divisão celular, diferenciação celular, ou seja, a insulina tem o potencial de fazer ativação gênica. E é a hora disso mesmo, já que você está cheio de glicose no sistema e está podendo gerar ATP à vontade. Então, é importante entender que a insulina tem o potencial de ativar genes, né? Então, se a gente pensar no paciente diabético que tem alta concentração de insulina, que é o momento que a gente chama de hiperinsulinemia, eu posso estar induzindo ativação gênica em grande quantidade nesse paciente. Por isso, uma das causas de associação da diabetes com os cânceres é justamente a hiperinsulinemia. Aí vem a pergunta, qual a relação, então, da obesidade com a diabetes mellitus tipo 2? Todo mundo fala isso o tempo inteiro, né? Que a diabetes tipo 2, ela está totalmente relacionada ao processo de obesidade, que é diferente da diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, portanto, você tem ataque do sistema imune às células beta pancreáticas. A tipo 2, não. A tipo 2 está completamente associada ao excesso de tecido adiposo e às substâncias produzidas por ele. Então, a partir do momento que você tem tecido adiposo em excesso e a produção excessiva daquelas substâncias definidas como adipocinas, o que vai acontecer é que você vai induzir a resistência insulínica. Por quê? Porque essas substâncias produzidas pelo tecido adiposo em excesso, principalmente o tecido adiposo visceral, elas têm potencial lipolítico, lembra? E como tal, eu vou estar estimulando o processo de lipólise. Lembra que a insulina estimula o processo de lipogênese. Eu não posso ter dois comandos opostos ao mesmo tempo na célula. Então, o que acontece? Como as substâncias com comando lipolítico são maior quantidade, o que vai acontecer é que essa célula vai bloquear a ação do receptor de insulina. Então, resistência insulínica não é você não ter a insulina, nem é erro no receptor de insulina. Resistência insulínica é erro na cascata de sinalização do receptor de insulina. Esse erro ele pode acontecer no próprio receptor de insulina, na parte interna, onde você faz uma fosforilação errada ou não fosforila esse próprio receptor. Lembra que esse receptor de insulina é um receptor quinase com ação enzimática. Então, eu posso ter um erro nessa fosforilação ali, ou no IRS, ou no PI3K. Em qualquer um desses pontos, se eu não fosforilar ou fosforilar no lugar errado, eu não coloco o GLUT4 na membrana porque eu vou parar a cascata de sinalização. Isso é o que a gente define como resistência insulínica. E aí, a partir desse momento, a gente passa a ter uma hiperglicemia crônica. E essa hiperglicemia crônica, ela vai trazer, então, consequências que são clínicas para o paciente com diabetes do tipo 2. Lembrem-se que a resistência insulínica ela pode ser reversível, ok? Já a diabetes não. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico do paciente com diabetes tipo 2, ele não volta mais, tá? Então, a glicemia entre 100 e 125 é o paciente que está com resistência insulínica. Esse paciente pode voltar. A partir do momento que essa glicemia de jejum der maior ou igual a 126 miligramas de glicose por decilitro de sangue em jejum, esse cara já é diabético e a partir desse momento ele não volta mais. A DM não volta, a resistência pode voltar. E aí, quais são as consequências disso? Quer dizer, dessa hiperglicemia crônica? Tudo que eu vou falar agora tem a ver com a diabetes, né? O importante sempre é a gente lembrar que esses sinais e sintomas, eles vão estar presentes na DM, seja ela tipo 1 ou tipo 2, sendo alguns deles, como é o caso dos 4Ps que a gente chama, muito mais intensos na DM tipo 1 do que na DM tipo 2, ok? Então, essa clínica da diabetes, ela vai estar relacionada, eu gosto de separar em dois grupos, né? Sinais e sintomas relacionados a células dependentes de insulina, e sinais e sintomas relacionados às células independentes de insulina. Então, quando eu olho para as células dependentes de insulina, a gente vai estar falando dos 4Ps, né? O que eu particularmente já acho um erro, porque perda de peso tem 2 Ps aí, então para mim tinha que ser 5 Ps. Mas todo mundo discute como 4 Ps, que são polifagia, polidipsia, poliúria e a perda de peso. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses Ps para vocês, né, mais adiante. Já as complicações do DM, ou seja, tudo que vem como consequência da cronicidade desse efeito da hiperglicemia, vai estar associado às células independentes de insulina, que são aquelas que têm GLUT1, 2 e 3, né? O que significa dizer que são células que vão estar recebendo
a glicose o tempo inteiro, né, no seu citoplasma. E isso vai ter consequências importantes, principalmente através do que a gente chama de teorias da glicotoxicidade, que estão relacionadas aos AGEs, aos polióis e à proteína quinase C. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês também dessas vias aplicando ao processo de lesão celular e de visão clínica a partir desse lugar, ok? Então, em relação à polifagia é fome excessiva, né? Então, a gente precisa entender esse paciente em dois momentos. Um momento em que esse paciente ainda não tem resistência insulínica e ele vai ter excesso de leptina. Por quê? Porque ele tem tecido adiposo em excesso. E aí lembra que quem produz a leptina é o tecido adiposo. Então, quanto mais tecido adiposo eu tenho, mais leptina eu tenho. O grande problema é que o excesso de leptina gera o que a gente chama de resistência à leptina. Né? Tem alguns trabalhos que mostram até a gente fazendo down regulation da produção da leptina, mais especificamente do seu receptor. Ou seja, eu tenho excesso da leptina, mas eu não tenho receptor funcional, né? Ou eu tenho receptor, mas ele não funciona, que seria a resistência. Por que isso é importante para o organismo? Porque se a leptina tem potencial anoréxico, se eu ficar com excesso dela o tempo inteiro, o que vai acontecer é eu morrer de inanição, porque eu não vou querer fazer ingesta alimentar. Então, o que teu corpo faz? Ele te induz uma resistência à leptina com a intenção de que você passe a comer, independente dessa leptina estar ali ou não. Chega um momento que esse paciente ele evolui para resistência insulínica. Aí o que acontece é que o tecido adiposo vai estar fazendo bastante lipólise além da lipogênese e ele não consegue fazer um processo de enchimento dessa vesícula de gordura. Ou seja, ele não vai liberar leptina. Então, se eu não tenho uma insulina funcional, eu não consigo ter liberação de leptina funcional. Então, percebe que esse paciente obeso ele vai sentir fome o tempo inteiro. Primeiro porque, apesar do excesso de leptina, essa leptina não vai funcionar. Então, ele sente fome o tempo todo. Segundo, ele entra num processo de resistência insulínica e, portanto, ele não consegue mais fazer a liberação da leptina como deveria. Porque o tecido adiposo, para liberar a leptina, precisa ter uma insulina funcional, que é para fazer a gênese dessa vesícula de gordura, o que não vai estar acontecendo no paciente com resistência insulínica. Polifagia, fome excessiva. Já a poliúria nada mais do que você fazer urinar em excesso, tá? Então, é um grande volume de urina. Na verdade, essa poliúria ela vai acontecer primeiro porque você tem a glicose passando pelo filtrado. Lembra que a glicose tem um tamanho muito pequenininho, então ela passa para o filtrado. Só que glicose é ouro, então a célula não vai jogar a glicose fora. Então, o que acontece? Apesar dela passar para o filtrado, quando ela chega lá longe no tubo distal, eu vou fazer um processo de reabsorção dessa glicose. Não é à toa que nessa região do rim você tem GLUT2, lembra? Porque se essa glicose tiver em excesso no filtrado, eu abro e puxo de volta para a corrente sanguínea. Eu só não consigo fazer essa puxada de volta da glicose se eu tiver com essa glicose no sangue acima de 180 miligramas por decilitro. E aí, a partir desse momento, né, dessa glicemia, eu não consigo puxar de volta. Então, a glicose que passa para o filtrado vai passar a ficar nesse filtrado, que é o que a gente chama de urina osmótica. Por quê? Porque ela vai estar com uma grande osmolaridade dentro desse filtrado por excesso de soluto, que é a glicose. É importante entender que se eu boto grande volume de urina para fora, eu vou acabar ativando a sede. Mas eu não posso trabalhar poliúria e polidipsia como sendo eventos correlacionados, dependentes. Eles têm relação um com o outro, mas eles não são dependentes. A polidipsia vem pela osmolaridade sanguínea. A partir do momento que eu estou com hiperglicemia crônica, esse paciente tem um sangue mais osmótico e, por conta disso, ele tem sede o tempo inteiro. Claro que se ele tem muita sede, beber muita água, ele vai fazer um grande volume de urina. Só que essa poliúria dele, ela tem uma relação mais importante com a osmolaridade do filtrado do que só com o excesso de consumo de água. Então, poliúria e polidipsia são eventos independentes, apesar de um poder potencializar o outro. Bem, esse trabalho vai falar um pouquinho pra gente, apesar de não ser um trabalho muito novo, sobre as complicações do diabetes, ou seja, a glicotoxicidade, quer dizer, por que o excesso de glicose o tempo inteiro no sangue vai gerar tanta complicação ao longo da vida do paciente diabético. Apesar do título fazer referência a DM tipo 1, onde esses eventos são muito mais intensos, não se esqueçam que a partir do momento que você mantém uma hiperglicemia crônica, independente do porquê que eu cheguei nessa hiperglicemia crônica, daí para frente os eventos bioquímicos são todos iguais, ok?
Então, a partir do momento que você é diabético, independente se é tipo 1 ou tipo 2, você vai ter a glicotoxicidade instalada no organismo, tá? A grande diferença entre uma e outra é o que deu o start para essa hiperglicemia se tornar crônica. Essa glicotoxicidade se resume a principalmente 3 vias bioquímicas. A via dos AGEs, que são os produtos finais de glicação não avançada, a via do sorbitol e a via da proteína quinase C, o PKC. A partir de cada uma dessas vias, a gente tem, então, as complicações da diabetes sendo instaladas. Lembrem que, muitas vezes, o que eu vou ter é a associação entre elas. Então, toda vez que eu tiver que pensar numa complicação de diabetes, eu vou pegar essas 3 vias e vou aplicar a célula que eu quero entender aonde está acontecendo o problema. E lembra que essas 3 vias vão estar acontecendo o tempo inteiro em todas as células que são independentes de insulina, ou seja, todas que possuem GLUT 1, 2 ou 3. Vamos falar um pouquinho dos AGEs, ok? Esses AGEs, eles são produtos normais, onde a gente começa a fazer adesão de glicose nas estruturas químicas, principalmente em relação a proteínas, lipídios e DNA. Até um determinado momento desse processo de colocar açúcar, né, nessas estruturas, eu consigo voltar. A gente diz que eles são eventos reversíveis, tá? A partir dos estágios avançados, que a gente chama, essas adesões, vamos botar assim, de açúcar, né, nessas estruturas, principalmente proteicas, elas fazem uma modificação estrutural nessa proteína e isso não volta atrás, isso não é mais reversível. Então, por exemplo, se era um receptor proteico puramente, simplesmente uma proteína, e eu começo a adicionar glicose a ele, e eu torno essa proteína uma glicoproteína, eu posso simplesmente deixar de ter função biológica. Quer dizer, aquilo que ligaria nesse receptor pode passar a não ligar mais. Ou eu posso ter a ligação de outras estruturas nesse receptor. Se era uma enzima, eu posso inutilizar essa enzima. Então, o que é importante entender? A partir do momento que a gente fala de AGE, eu estou falando de pegar açúcar e sair aderindo, ligando, grudando açúcar em tudo quanto é estrutura lipídica, proteica e DNA. E isso pode gerar modificação irreversível dessas moléculas, fazendo com que a célula perca a função, né? Então, eu posso perder função estrutural, por exemplo, de membrana, de receptores, de enzima. Então, essa célula vai ficar disfuncional a partir desse AGE e ela pode, a partir daí, então, caminhar para um processo de morte, se esse evento de transformação dessas estruturas for algo potencialmente lesivo para a célula. Então, por exemplo, a partir do momento que você formou os AGEs, eu começo a ter alteração de membrana celular, eu começo a ter alteração de matriz extracelular, eu posso ter a ligação desses AGEs nos seus receptores, que são os RAGs. A partir do momento que você ativar as células imunológicas, por exemplo, pelo RAG, que é o receptor de AGE, você vai estimular o processo inflamatório. Você vai estimular, por exemplo, na célula endotelial, a redução do óxido nítrico. Lembra que o óxido nítrico é um potente vasodilatador. Ou seja, o excesso de AGE pode gerar constricção, vaso contraído, vaso rígido, o que por si só vai acabar gerando potencial lesivo. Lembra a aterosclerose? Evento de lesão vascular. E por aí vai. Então, a AGE é um evento potencialmente patológico se ele for em excesso. Agora a gente vai falar um pouquinho da via do sorbitol, ok? É uma via muito importante também que vai estar acontecendo em todas as células independentes de insulina. Assim como a glicose está em excesso e essas células são independentes de insulina, elas vão estar botando a glicose para dentro o tempo inteiro. E eu lembro que eu comentei mais cedo com vocês que essa glicose, assim que ela entra, a célula vai tentar gerar ATP localmente com essa glicose. Ok, eu estou gerando muito ATP por um lado. Por outro, a glicose continua entrando na célula. E aí, o que essa célula vai fazer? Jogar fora? Não, isso é ouro. Eu não jogo glicose fora. Então, o que ela faz? Ela vai transformar essa glicose em sorbitol para posteriormente poder transformar em frutose. E a partir dessas duas moléculas, que são maiores do que a glicose, eu vou acumular essa substância dentro da célula com a intenção de poder usar isso mais para frente. Qual o grande problema disso? O grande problema é que para gerar o sorbitol, você consome NADPH. E esse NADPH também é utilizado pela glutationa, que é uma potente antioxidante que a gente tem dentro das células. Olha o contexto geral. A célula vai estar respirando loucamente, gerando ATP, porque está entrando muita glicose nela, ao mesmo tempo que ela está reduzindo defesa antioxidante, porque eu não vou conseguir produzir glutationa, já que
eu vou estar consumindo NADPH para produzir o sorbitol. Então, essas células independentes de insulina vão estar sobre um estresse oxidativo, ou seja, ela vai estar com excesso de radical livre. Lembra? Radical livre, ele faz lesão celular, porque ele vai desestabilizar proteínas, lipídios e DNA. Ou seja, essa célula vai começar a ficar disfuncional e em algum momento ela vai começar a morrer. Então, de novo, foi o que eu acabei de falar, quer dizer, a partir do momento que você vai estar respirando loucamente, gerando ATP e gerando muito estresse oxidativo, ao mesmo tempo, você vai estar gerando redução das defesas antioxidantes. Isso gera um estresse oxidativo que vai começar a gerar na célula um processo de disfunção e morte. Lembra que, ao mesmo tempo, esse sorbitol é mais osmótico e, como tal, ele vai tender a puxar água para dentro da célula. Isso também gera um estresse osmótico. Essa célula vai entrar em processo de turvação, né, de inchaço celular e pode, inclusive, chegar à ruptura, a morrer por rompimento ou induzir um processo de apoptose por um desequilíbrio osmótico, coloide osmótico dentro desse citoplasma. Vamos falar um pouquinho da via do DAG, ou PKC. Eu gosto de chamar de via da proteína quinase C, ok? E a partir dessa proteína quinase C, cada célula reage de uma maneira diferente. Essa via é uma via que ela tem que ser interpretada dependendo da célula que você quer tentar entender, né? Então, o que é importante entender é que a hiperglicemia vai aumentar a via da diacilglicerol, que vai aumentar a via da proteína quinase C. O grande barato é que essa via da PKC aumentada, ela vai ser diferente em cada tipo celular. Então, por exemplo, se você olha para um endotélio, o que essa PKC faz é reduzir a produção de óxido nítrico, ou seja, eu jogo tudo para a via da endotelina. Então, a PKC no endotélio gera constricção de vaso, ok? Ao mesmo tempo em que você vai fazer um processo de neoangiogênese, você acaba aumentando a produção de novos vasos, com potencial de fazer cruzamentos patológicos, inclusive de rompimento, né, já que eles vão ser mais finos. A gente precisa entender, por exemplo, que essa via da proteína quinase, quando a gente fala em células imunológicas, ela vai fazer a ativação de substâncias pró-inflamatórias, porque a proteína quinase ativa o NF-kappa-beta, que é um transcritor gênico, né, dessas células imunológicas. Então, em cada célula que você vai olhar, essa via da proteína quinase vai ter uma função diferente. Se eu falar de fibroblasto, por exemplo, a ativação da proteína quinase faz ela aumentar a síntese de proteínas de matriz extracelular, como colágeno, fibronectina, o que vai gerar espessamento de matriz extracelular, inclusive gerando o que a gente chama de proteínas cruzadas ligando, né? Se você pensar no excesso dessas proteínas sendo produzidas em matriz. Então, proteína quinase tem que ser entendida dependendo do tipo celular que eu quero entender. A partir da hiperglicemia, a gente tem a ativação dessa via da proteína quinase, por exemplo, e o aumento do estresse oxidativo nas células e estresse osmótico, pela via do sorbitol, por exemplo. E aí, além disso, a gente vai ter excesso de AGE. Quando a gente soma essas coisas todas, a gente precisa olhar e entender que essas células vão estar em processo de disfunção celular importante, ok? Isso pode ser específica no tecido, e aí eu sempre tenho que somar a célula que eu quero mais a alteração vascular. Então, por exemplo, se eu quero entender uma neuropatia diabética, eu tenho que aplicar essas 3 vias, né? A lesão do neurônio, propriamente dito, e as células neurais, e a lesão vascular que vai estar sendo induzida. E a soma dessas duas coisas que vai ter, então, a associação da neuropatia. Eu quero entender a nefropatia diabética. Então, eu aplico as 3 vias a néfron e células renais e aos vasos, porque sempre vou associar lesão vascular junto com um tecido específico que eu quero entender e interpretar. Então, não tem erro, é só vocês aplicarem as 3 vias de glicotoxicidade naquele tecido que você quer entender as complicações da diabetes. Então, eu vou dar um pouquinho de exemplo para vocês dessas complicações, para a gente poder aplicar um pouquinho dessas vias de glicotoxicidade, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das vasculopatias, ou seja, a aplicação dessas vias de glicotoxicidade nas células endoteliais, ou seja, dos vasos sanguíneos. E a partir daí, a gente ter as complicações da DM olhando para esse. Olha só, a célula endotelial, como todas as células que não são tecido adiposo nem músculo esquelético, são independentes de insulina. E como tal, estão sofrendo a ação das vias de glicotoxicidade, AGE, sorbital e PKC. Então, a via da proteína quinase aumenta a vasoconstrição, porque ela vai reduzir a produção de óxido nítrico.
Ao mesmo tempo, um monte de AGE ligado vai aumentar a adesão, né, as proteínas de adesão nesse vaso. A gente vai passar a ter um vaso mais contraído e com maior facilidade de adesão de leucócitos e de células sanguíneas. Olha o potencial aterosclerótico que a gente tem a partir dessa via da glicotoxicidade nos grandes vasos. Se a gente aplicar essa via de glicotoxicidade em vasos de pequeno calibre, eu vou começar a ter perda de célula endotelial, porque ela vai morrer com estresse oxidativo, lembra? Só que como ela é um vaso com muito pouca camada de célula endotelial, você mata essas células e esse vaso deixa de existir. Então, o que pode começar a acontecer no paciente diabético é a gente ter a perda de pequenos vasos de capilares e esses tecidos antes irrigados vão passar a não ter mais irrigação corretamente. Já nos vasos de grande e médio calibre, a gente passa a ter uma potencialização do evento aterosclerótico. Justamente porque você vai passar a ter vaso mais contraído, a gente vai passar a ter aumento de proteína de adesão. Eu tenho agora um potencial aterosclerótico a partir da diabetes. E por que isso? Porque essas células são independentes de insulina e vão estar recebendo glicose o tempo inteiro. E as 3 vias de glicotoxicidade estão acontecendo nessas células endoteliais, com consequências importantes para vaso sanguíneo, ok? Então, pequeno calibre, eu perco vaso, médio e grande, eu potencializo o evento aterosclerótico. A partir daí, toda vez que eu quiser entender complicação de diabetes, é só aplicar essa alteração vascular no tecido que eu quero entender. Então, eu quero entender a neuropatia, eu entendo a alteração do vaso e depois eu entendo essas vias diretamente sobre o neurônio. Exemplo para vocês, vamos aplicar agora essas vias de glicotoxicidade na parte renal, no néfron. Mesma coisa, eu preciso entender essas 3 vias de novo sendo aplicadas às células endoteliais, justamente para entender que você vai ter aqueles capilares que irrigam o rim deixando de existir a partir do momento que eu começo a fazer lesão, a matar células endoteliais pela glicotoxicidade em vasos que têm poucas camadas endoteliais. Então, se é meia dúzia de célula, eu mato essa meia dúzia de célula e deixo de ter, então, aquele capilar. Então, esse rim vai começar a ter comprometimento da própria irrigação dele pelos pequenos vasos. Os grandes e médios vasos vão estar com potencial aterosclerótico, lembra? Então, você vai começar a ter comprometimento da chegada total de sangue dentro desses rins, principalmente no que diz respeito à artéria aferente, onde você vai estar potencializando o evento aterosclerótico. Ao mesmo tempo, eu vou aplicar essa via de glicotoxicidade nos néfrons, né, nas células que fazem parte da estrutura filtrante desse órgão. Então, por exemplo, nas células renais, você começa a ter o estresse oxidativo, disfunção e morte. Se aquela célula era uma célula mesangial, por exemplo, importante para a nutrição dessas células, ela morre, então eu deixo de ter um potencial nutritivo ofertado. Se é uma célula, por exemplo, de novo, com potencial de fazer a filtração, que é o caso da membrana, né, de filtração, lembra que essa membrana de filtração renal, ela trabalha através de carga elétrica e tamanho. Então, por exemplo, a albumina é uma proteína que, por tamanho, ela passa para o filtrado. Mas ela normalmente não vai passar pela carga elétrica. Quando você pega esses AGEs e cola na membrana de filtração, ou seja, enche de açúcar essas proteínas com carga elétrica aí na membrana de filtração, você anula a carga elétrica. E a partir desse momento, a proteína que não passaria pela carga vai começar a passar, que é o caso da albumina. Então, você começa a gerar uma microalbuminúria. Só lembra que essa albumina indo para o filtrado aumenta potencial osmótico, ou seja, ela força o rim a jogar mais água para dentro do filtrado. Isso já vai começar a induzir no paciente uma lesão renal. Mas a microalbuminúria, eu ainda não tenho lesão. O que eu tenho é uma disfunção de membrana filtrante e passagem natural dessa albumina para dentro do filtrado. Isso por quê? Porque você está aplicando o AGE, fazendo neutralização de carga elétrica nessas membranas, ao mesmo tempo em que você vai estar induzindo disfunção e morte nas células que estão ali e seriam responsáveis pelo processo de filtração. Vocês conseguem enxergar nesse momento o paciente evoluindo para um paciente com problema renal crônico? Doença essa que é silenciosa, que no primeiro momento os néfrons que ficam, né, que sobrevivem, eles vão tentar trabalhar por 3, 4, ou seja, eu tenho no primeiro momento aumento da taxa de filtração glomerular, porque os remanescentes trabalham mais, o que vai, obviamente, levar
ao processo de aceleração de morte desses caras. E aí, redução de taxa de filtração ao longo. Então, resumindo a lesão renal, eu tenho disfunção de vaso, pequeno calibre, né, deixando de ofertar sangue para esse rim, e grande calibre com potencial aterosclerótico. Ao mesmo tempo, lesão direta em células renais, aumentando o estresse oxidativo pela via do sorbitol, aumentando a via da proteína quinase, levando, por exemplo, ao aumento dessas proteínas de matriz, fazendo um processo de espessamento de membrana basal, ok? E podendo evoluir porque a gente chama de esclerose glomerular, ou seja, excesso de proteína sem potencial de filtração, ao mesmo tempo que você vai ter excesso de AGE fazendo glicação de proteína e estimulando anulação de carga elétrica e aumento dessa matriz extracelular. Então, tudo isso leva a uma disfunção renal, que é gradativa e crônica ao longo dos anos, fazendo esse paciente caminhar para um paciente renal crônico. Então, qual a importância do exercício físico para tudo isso que a gente está discutindo, né? Do que diz respeito ao diabetes, que é, na verdade, o tema do artigo que eu coloquei para vocês poderem ler. Então, em relação à atividade física, a gente fica se perguntando como ela pode ajudar o paciente, né, diabético. Na verdade, a gente precisa entender que a diabetes não volta. A resistência insulínica pode ser revertida, mas a DM não. Mas a atividade física é importante porque ela faz com que a glicemia do paciente baixe a partir do momento que ela permite que o músculo utilize a glicose independente da insulina. Então, na hora da atividade física, a gente consegue colocar o GLUT4 na membrana do músculo, né, das células musculares, através da proteína quinase, e não através da via de sinalização do receptor de insulina. Então, a atividade física permite a utilização de glicose do sangue pelo músculo, independente da insulina. E, portanto, a gente abaixa a glicemia do paciente. Então, por isso que é bom. De falar, a atividade física, ela estimula através da via da AMP, né? Porque você vai começar a precisar gerar mais ATP para esse músculo, principalmente através da abertura de canais de cálcio. Você estimula, então, que esse GLUT4 seja colocado na membrana, independente da insulina, o que faz com que você reduza a glicemia do paciente. Só é importante ter cuidado, porque se esse paciente é diabético, ele tem que fazer uma atividade física sempre monitorado por algum profissional, porque ele pode ter uma hipoglicemia intensa, né? Se ele tiver tomado insulina ou ingerido algum tipo de medicação, ele precisa estar sempre... o profissional tem que saber disso para poder monitorar, ele tem que estar equilibrado e sob controle para poder fazer atividade física. E aí, gente, dúvidas? Esse tema é um tema difícil, mas é um tema que eu particularmente gosto muito e que vocês vão precisar muito na vida profissional de vocês. Um abraço, qualquer coisa deixa sua dúvida lá no fórum.